Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e toda quinta-feira tem leitura da semana aqui. E eu indico muito material de leitura, sempre na descrição do vídeo você encontra as referências bibliográficas para colocar nas suas redes de pesquisa e encontrar o livro para adquiri-lo. E claro, sempre com muito material importante e de reflexão. Lembrando que aqui é a minha casa virtual, né? Você é muito bem-vindo a se tornar membro, a realizar todas as atividades que estão propostas. Tem a aba comunidade, tem muita playlist, horas e horas para você maratonar na playlist Só Lives. 3 cursos gratuitos aqui no canal, muito material mesmo. Seja muito bem-vindo, seja muito respeitosa para com todas as coisas que são tratadas aqui. Se você não gostar, você não precisa ficar, não, ninguém é obrigado. Agora, uma coisa que eu peço a todos aqui é respeito. Respeito é fundamental. Então, vamos para a leitura da semana. Quero ler um trecho deste livro aqui, Quando Deus Era Mulher, da Marilyn Stone. Este livro aqui já tem algum tempo em inglês e foi recentemente traduzido para o português. Eu quero ler um trecho especificamente, só para vocês saberem, né? Foi ano passado, 2022, que foi a primeira edição em português deste livro. Então vamos lá. Vamos para a leitura? Ao reunir esse material sobre as primeiras deidades femininas, descobri que muitas lendas foram usadas para dramatizações ritualísticas e estavam ali encenadas em cerimônias religiosas e de festivais sagrados, ao lado de outros rituais. Estátuas, murais, inscrições, placas de argila e papiros que registraram eventos, lendas e orações, revelaram a forma e o comportamento da religião, bem como a natureza da deidade. Era comum encontrar comentários na literatura de um país sobre a religião e as divindades de outros. Foi muito interessante perceber que os mitos que explicavam as origens de determinada cultura nem sempre eram os mais antigos. Novas versões suplantavam e descartavam as anteriores, declarando solenemente que assim é tal qual fora nos primórdios. O professor Edward Sierra, da Universidade de Chicago, escreveu sobre o mito babilônico da criação do céu e da terra pelo deus Marduk, dizendo que Marduk, o novo deus dessa cidade tão nova, de certo não tinha o direito de se apropriar da glória de tão grande proeza, mas no tempo de Hammurabi, a Babilônia era o centro do reino. Marduk, apoiado pelos exércitos de Hammurabi, agora podia se declarar o deus mais importante da terra. Xiera conta também que na Síria, onde o deus Ashur findou, tornando-se a deidade suprema, os sacerdotes assírios deram tal honra a Ashur, simplesmente reescrevendo o conteúdo das tábuas da velha Babilônia, substituindo Marduk pelo nome do deus deles. O trabalho não foi muito bem feito, e em algumas partes o nome de Marduk ainda se esgueira. Nas dificuldades que encontrei na coleta de material, não pude deixar de pensar nos escritos e na estatuária antiga que devem ter sido destruídos intencionalmente. Relatos das atitudes antagônicas do judaísmo, cristianismo e maometismo, o islamismo, com relação a artefatos sagrados das religiões que as precederam, revelam que isso aconteceu no caso da deusa adorada em Canaã, na Palestina. Os massacres sangrentos, as demolições de estátuas, ídolos pagãos e de santuários estão registrados nas páginas da Bíblia, seguintes ao comando de Javé. Deveis destruir completamente todos os lugares em que as nações ocupadas por vós serviram aos deuses delas, nas montanhas, nas colinas, sob qualquer árvore frondosa, deveis pôr abaixo seus altares, esmagar seus pilares, cortar seus bastões sagrados, atear fogo às imagens esculpidas de seus deuses e fazer desaparecer seus nomes do lugar. Deuteronômio 12, 2 e 3. Não resta dúvida de que os contínuos ataques registrados no Velho Testamento destruíram informações preciosas e irrecuperáveis.
Tempos depois, os cristãos ficariam conhecidos em todo o mundo por sua destruição da literatura e dos ícones sagrados pertencentes a religiões que chamavam de pagãs ou gentias. O professor George Melonas escreveu que durante o reinado do imperador cristão Teodósio, os cristãos, principalmente em cidades grandes de Antioquia e Alexandria, eram os perseguidores e os pagãos os perseguidos. Templos e ídolos foram destruídos pelo fogo e os devotos maltratados. À medida que a adoração às antigas deidades era suprimida e seus templos destruídos, fechados ou convertidos em igrejas cristãs, como acontecia com muita frequência, estátuas e registros históricos eram obliterados pelos padres missionários da cristandade. Apesar de importante, a destruição não foi total. Felizmente, muitos objetos foram negligenciados, remanescentes que hoje contam uma versão própria da natureza dos odiados rituais e crenças dos pagãos, entre aspas. A enorme quantidade de estatuetas da deusa encontradas em escavações do Neolítico e primeiros períodos históricos do Oriente Próximo e Médio sugerem que podem ter sido os evidentes atributos femininos de praticamente todas as estátuas que incomodaram os defensores da deidade masculina. Muitos ídolos pagãos tinham seios. Os autores das escrituras judaico-cristã, que eu já falei da problemática do judaico-cristã nas minhas redes, tal como as conhecemos, parecem ter escamoteado de propósito a identidade sexual da deidade feminina, considerada sagrada pelos vizinhos dos hebreus em Canaã, na Babilônia e no Egito. O Velho Testamento não tem sequer uma palavra para deusa. Na Bíblia, a deusa é chamada Elohim, no gênero masculino, para ser traduzido por Deus. Mas fica bem óbvio no Corão dos maometanos que diz que Alá não tolera idolatria, as orações pagãs a mulheres. Dado que grande parte das informações foram obtidas em bibliotecas de universidades e museus, outro problema que encontrei foi a discriminação sexual e religiosa de muitos acadêmicos eruditos do século XIX e XX. A maioria das informações disponíveis, tanto da arqueologia como da história antiga da religião, foi compilada e discutida por eles. A predominância esmagadora de eruditos do sexo masculino e o fato de que quase todos os peritos em arqueologia, história e teologia de ambos os sexos cresceram em sociedades que adotam as religiões de orientação masculina, judaísmo ou cristianismo, parecem exercer forte influência sobre o que foi incluído e expandido, e o que foi considerado menor e não digno de menção. O professor R.K. Harrison escreve sobre a religião da deusa. Uma de suas características mais proeminentes era a lascívia, o caráter depravado, orgiástico de seus procedimentos cultuais. Apesar das descobertas de templos da deusa em quase todas as escavações do período histórico e do Neolítico, Werner Keller escreve que a deidade feminina era adorada principalmente em colinas e outeiros, simplesmente fazendo eco às palavras do Velho Testamento. O professor W.F. Albright, uma das maiores autoridades em arqueologia na Palestina, descreveu a religião feminina como adoração da natureza orgiástica, nudez sensual e mitologia grosseira. E prossegue dizendo que foi substituída por Israel com sua simplicidade pastoral e pureza de vida, seu nobre monoteísmo e seu severo código de ética. É difícil entender como essas palavras podem ser justificadas academicamente depois de ler sobre todos os massacres perpetrados pelos hebreus sobre habitantes originais de Canaã, conforme descritos no livro de Josué, principalmente nos capítulos 9 a 11. O professor S.H. Hook, em sua coletânea de ensaios Myth, Ritual and Kinship, admite abertamente: acredito firmemente que Deus escolheu Israel como veículo de revelação. Muito científico, né? O próprio Albright escreveu: dizem com frequência que a qualidade científica da arqueologia palestina foi seriamente prejudicada pelos preconceitos religiosos de peritos que escavaram na Terra Santa.
É verdade que alguns arqueólogos foram atraídos para a Palestina por seu interesse na Bíblia, e que alguns desses foram instruídos principalmente como estudiosos da Bíblia. Mas em seguida, ele rejeita essa possibilidade de dano, baseado na sua conclusão no fato de que as datas atribuídas aos sítios e artefatos da antiga Palestina pelos eruditos que tomaram parte das primeiras escavações, mais tarde se mostraram muito recentes e não tão antigas como se poderia esperar. Sequer entrou na discussão se as atitudes e crenças inerentes a possíveis preconceitos religiosos, como se sugeriu, poderiam ter influenciado no modo sutil as análises e descrições do simbolismo, dos rituais e da natureza da religião antiga em geral. Muitos textos arqueológicos mencionam a religião feminina como culto da fertilidade, revelando talvez as atitudes em relação à sexualidade presentes em várias religiões contemporâneas e que podem ter influenciado tais autores. Mas as evidências arqueológicas e mitológicas da veneração à deidade feminina como criadora e regente do universo, profeta, provedora do destino da humanidade, inventora, curadora, caçadora e líder valorosa nas batalhas, sugere que o título culto da fertilidade pode ser uma grosseira simplificação de uma complexa estrutura teológica. Ao prestar mais atenção à semântica, às insinuações linguísticas e nuances de seu significado, observei que a palavra culto, cujas conotações sugerem algo menos refinado ou civilizado do que religião, era quase sempre aplicado às deidades femininas, não por ministros da igreja, mas por arqueólogos e historiadores supostamente objetivos, mais objetivos. Os rituais associados ao judaísmo e ao cristianismo de Javé, né, foram sempre descritos respeitosamente por esses mesmos estudiosos como religião. Foi reparado que as palavras Deus e até Ele sempre começavam com letra maiúscula, enquanto Rainha do Céu, Deusa e Ela eram descritas com minúsculas, e assim decidi tentar outra abordagem, observando como essas mudanças aparentemente pequenas afetavam com sutileza o significado, bem como o impacto emocional desses termos. Em descrições de cidades e templos soterrados há muito tempo, acadêmicos colocaram a deusa sexualmente ativa como imprópria e insuportavelmente agressiva ou vergonhosamente desprovida de moral, enquanto deidades masculinas que estupravam ou seduziam mulheres e ninfas nas lendas eram descritas como brincalhões e até admiravelmente viris. A natureza abertamente sexual da deusa, justaposta à sagrada divindade dela, confundiu um acadêmico a tal ponto que ele decidiu pelo espantoso título de Virgem Meretriz. As mulheres que seguiam os costumes sexuais da fé na deusa, conhecidas em sua própria linguagem como mulheres sagradas ou consagradas, eram sempre referidas como prostitutas ritualísticas. Mais uma vez, essa escolha de palavras revela uma ética muito etnocêntrica, provavelmente baseada em atitudes bíblicas. Contudo, usar o termo prostituta na tradução do título de mulheres conhecidas de fato como Kadesh ou Kedeshá, que o termo Kadesh ou Kedeshá vem da raiz de Kadosh, santo, quer dizer algo sagrada, sugere uma falta de compreensão da própria estrutura teológica e social que tais autores tentavam descrever e explicar. Descrições da deidade feminina como criadora do universo, inventora ou provedora da cultura recebiam uma ou duas linhas, isso quando mencionadas. Os autores rapidamente descartavam esses aspectos da deidade feminina como se desprovidos de importância. E apesar do fato de, na maioria dos documentos históricos do Oriente Próximo, o título da deusa ser Rainha do Céu, alguns autores queriam reconhecê-la apenas como a eterna Mãe Terra.
A divindade feminina reverenciada como guerreira ou caçadora, combatente, corajosa ou ágil artilheira, às vezes era descrita como possuidora dos mais curiosos atributos masculinos, com a implicação de que sua força e seu valor faziam dela algo como uma aberração, uma anormalidade psicológica. J. Maringer, professor da arqueologia pré-histórica, rejeitou a ideia de que crânios de renas eram troféus de uma tribo paleolítica. O motivo? Foram encontrados no túmulo de uma mulher. Ele escreve: aqui o esqueleto era de uma mulher, circunstância que parece excluir a possibilidade de crânios e galhadas de renas terem sido troféus de caça. Teriam esses autores julgado a natureza física feminina a partir dos ideais de mulher frágil e chorosa, oriundos de uma moda ocidental atual? As sacerdotisas da deusa, que ofereciam orientações e conselhos em seus santuários de sabedoria profética, eram descritas como adequadas para essa posição, dado que, como mulheres, eram mais intuitivas e emocionais, e, portanto, médiums ideais para a revelação divina. Esses mesmos autores desconsideravam a importância política dessas orientações, ou mesmo a possibilidade de que essas mulheres deveriam realmente ser respeitadas como detentoras de sabedoria e conhecimentos, capazes de ocupar posições vitais de aconselhamento. Estranhamente, qualidades emocionais ou poderes intuitivos nunca foram mencionados com relação aos profetas masculinos de Javé. Gerhard von Rad comentou: sempre foram as mulheres que demonstraram tendência para cultos obscuros astrológicos. A palavra deuses, em vez da palavra deidades, sendo que tanto deidades femininas quanto masculinas foram estudadas, era escolhida com a maior frequência pelos escribas contemporâneos da religião antiga. Até algo simples como em Driver, ele tirou dos campos as mulheres catando gravetos, e em Gray, para lá e para cá nos campos, as mulheres se ocupavam de cortar madeira, levantou a questão sobre a precisão de certos termos usados em traduções. É verdade que, em geral, é muito difícil decifrar e traduzir linguagens arcaicas em termos contemporâneos. Em certos casos, traduzir linguagens, em certos casos, alguns palpites baseados na erudição podem ser temporariamente úteis, mas é também nesse ponto que vieses preconceituosos têm a chance de aparecer. Infelizmente, exemplos de traduções possivelmente imprecisas, comentários tendenciosos, suposições e especulações se mesclam inocentemente em explicações de atitudes e crenças dos tempos antigos. A tendenciosidade masculina e as atitudes religiosas pré-concebidas que aparecem em temas de maior ou menor importância levantam questões prementes e pertinentes acerca da objetividade da análise dos materiais arqueológicos e históricos disponíveis atualmente. Isso sugere que teorias e conclusões aceitas de longa data precisam ser reexaminadas, reavaliadas e, quando indicadas por evidências mais atuais, revisadas. Esse é um trecho que eu fiz questão de ler inteiro, né, para vocês, ou uma grande parte, porque trabalha várias questões. Trabalha a questão da completa uniformidade masculina nas pesquisas mais antigas. Então, até o século XIX, os pesquisadores eram, na sua maior parte, homens, determinando e interpretando os dados históricos e arqueológicos. Outra questão é a questão do contexto social, histórico e político dos achados arqueológicos que precisam ser interpretados e traduzidos adequadamente, e também a proeminência de homens judeus ou cristãos para analisar dados de outras religiões, o que vai influenciar, por exemplo, utilizando o termo ídolo, que é um termo pejorativo, utilizando o termo pagão, que é uma invenção cristã para quem não é cristão, utilizando termos nas traduções que vão contrário à época desses achados e até mesmo à objetividade de uma pesquisa.
o fato de traduzir, por exemplo, a palavra Kedeshá, que é da mesma raiz da palavra santidade em hebraico, por prostituta cultural, é já a prova cabal do problema dessa suposta neutralidade nas pesquisas e nas traduções. Tem vídeos aqui no canal, se você acessar a minha playlist Asherá, tem vídeo que eu trato das 40 referências a Deus Asherá na Bíblia hebraica e as 6 referências a Kedeshá, que é a sagrada, consagrada, sacerdotisa da deusa no Velho Testamento ou Bíblia hebraica, né? E são traduzidos por prostituta cultual e prostituta, e são prova dessa problemática nos tradutores da Bíblia. E outra questão ainda é a ideia de interpretação e designação dessas deusas, dessas divindades femininas, como deusas da fertilidade ou culto da fertilidade, quando você tem implicações reais nos próprios textos de que essas divindades femininas são criadoras, elas estão envolvidas em muito mais aspectos da vida do que no ramo ou somente restritas a uma área de fertilidade. E a sexualização dos deuses masculinos, apesar dos mitos mostrarem o contrário, é simplesmente abafada, enquanto é trazida com muito mais destaque com relação às divindades femininas. Quero recomendar demais essa leitura, né, da Merlin Stone, um livro importantíssimo. Você pode pegar os dados da leitura aqui na descrição, colocar nas suas redes de busca e pesquisar. E veja, se algo da leitura te incomoda, se algo dos meus vídeos te incomoda, eu quero te desafiar a pesquisar por si, em vez de ficar fazendo comentários de ataque todos os dias. Eu recebo comentários me atacando pessoalmente, como se eu estivesse fazendo algo que está cometendo alguma violência quando eu trabalho com pesquisa científica. Eu trabalho com dados, com pesquisa, com verificação, com análise. E eu não estou aqui para brincadeira, tá? Então, eu quero fazer esse alerta a todos, para quando você chega na casa de alguém, que é a sua rede social, que você chegue de forma muito respeitosa, em todas as redes, não só na minha, porque nós precisamos ouvir o que as pessoas dizem, ninguém é obrigado a acreditar ou aceitar o que é dito, porém, sim, nós precisamos manter o respeito. E uma coisa importante, faça isso comigo e com todas as pessoas que você ouve nas redes. Verifique por si antes de ficar repetindo o que ouve. Pesquisa não é repetir o que você ouve. Então, se você apenas repete o que ouviu, você não sabe de fato. Verifique os dados, leia, pesquise, identifique as análises, porque nós estamos construindo conhecimento. Isso é ciência, é construção de conhecimento. Muito, muito obrigada por estar aqui no canal. Muito obrigada por compartilhar os vídeos, comentar, curtir, se inscrever e sejam muito bem-vindos a fazer parte do Espaço das Deusas, que é a comunidade aqui de membros do canal. Há muita coisa para conversarmos ainda, mas dessas vezes eu vou deixar para a próxima leitura, tá bem? Boa semana para vocês e até a próxima.